Olá, esse é o projeto 1 de cálculo numérico, que trata sobre a conversão da base 10 para a base 2 e da precisão da máquina. Essa é uma disciplina da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que é ministrada pelo professor Aníbal Tavares. E esse projeto foi desenvolvido por nós, alunos, entre Engenharia de Produção e Engenharia de Manufatura, Giovana, Jaqueline, João Vitor, Marina e Naira. O objetivo do primeiro exercício é converter um número decimal em binário. Nesse caso, foram usados 4 RAs dos próprios integrantes do grupo. E para desenvolver o programa, a gente usou o Google Colab na linguagem Python. Então, vamos lá. Na primeira parte do exercício, nós precisamos separar a parte inteira da parte decimal. Para isso, a gente usou o comando import random e math e importamos as bibliotecas de geração de números pseudo-aleatórios de funções matemáticas. Esse comando print é o que aparece na tela quando o programa é executado. E ele está multiplicando 20 vezes o sinal de igual por questões estéticas mesmo, quando a gente executa o programa, como vocês podem ver. Essa linha for in range cria um laço de repetição. No caso, será 4 vezes, para a gente inserir os nossos RAs. A variável RA, ela pede um input, que é uma função que lê a entrada e armazena o valor. No caso, a nossa entrada é o número da RA, e usamos o int porque é um número inteiro. Depois a gente jogou no comando random e multiplicou por 100, porque o random gera um número aleatório. Então, se a gente fizer essa multiplicação, vão ser uma parte inteira e uma parte decimal. E esse número foi armazenado na variável n. O exercício também pede para a gente arredondar para 2 casas decimais. Então, nós usamos o comando round e armazenamos a variável que a gente chama de z. Assim, para cada número gerado, ele vai passar pelas seguintes transformações, pelas seguintes etapas. A primeira vai ser a transformação de n em uma variável do tipo float, chamado de i. Em seguida, ele é separado entre 2 partes, a inteira e a decimal. Atribuímos a variável n1, usando o int para a parte inteira, e n2, usando o float, para armazenar a parte decimal. Daí, a gente aplicou o round para arredondar n2, que aqui em cima é a parte decimal. E agora, a n2 foi arredondada para 2 casas, que agora ela vai ser chamada de n3, que foi essa variável que a gente atribuiu aqui. Depois, houve a transformação de n1 em uma variável do tipo inteiro, e foi convertida em um número binário, armazenado em uma lista de nome R. Nessa parte, a gente trabalhou com a conversão da parte fracionária do número em binário. A gente criou um segundo laço que multiplica por 2 essa parte fracionária, até então dada como n3, e armazenada na variável s. A gente precisa analisar se ela é maior ou igual a 1 ou se é menor que 1. Para isso, usamos o comando if-else. Basicamente, caso a variável s for maior ou igual a 1, dk vai ser 1, ou seja, vai adicionar o número 1 na lista D. Caso contrário, o S menor que 1, o DK vai adicionar o 0 nessa lista D, porque o DK vai ser 0. E essa adição ela é dada por esse comando aqui, o append. Ele que adiciona o 0 e 1 no binário, seguindo essas condições. Depois, a gente definiu a variável s como s menos dk. Então, se o dk for 0, s é igual a s. E se o dk for 1, s vai ser igual a s menos 1. Nessa linha aqui, significa que caso o s for maior ou igual a 0, ele retorna para o laço que multiplica por 2 a parte fracionária. E esse looping ele foi comandado por essa função aqui, while, onde a gente limitou essa repetição por 6 vezes.
para evitar números muito grandes. Então, enquanto S for maior ou igual a 0 e iter for menor ou igual a 6. Aqui a gente definiu a variável iter sendo igual a 0. E a cada vez que o while fazer essa interação, né, ele acrescenta um número. A conversão do número decimal está em uma lista, né, na lista D, como a gente viu no slide anterior. A gente fez uma manipulação de lista para remover o 0b da inicial, ficando apenas os números binários para o número inteiro. Assim, a variável R passa a ser R1. Aqui a gente atribuiu, nesse print aqui, atribuiu o valor que será convertido como a variável Z, a parte inteira como a variável N1 e a parte decimal como a variável N3. Então, com a parte fracionária transformada em um número binário e armazenada em uma lista D, a gente transformou D em uma variável HD em string. Com a lista HD em string, aconteceu algumas operações chamadas de fatiamento de string, onde foram removidos os colchetes e as vírgulas, ficando apenas os números, mas em string. E como tinha um 0 a mais na parte binária, a gente usou um comando para que criasse uma nova lista ZX, ignorando o primeiro 0. Depois, a gente criou uma variável KL, equivalente a um ponto. Com a parte inteira e fracionária já convertidas em binários e armazenadas em variáveis, restou juntar a parte inteira e a parte fracionária. Usamos a concatenação para juntar o ponto KL com a parte fracionária ZX em uma nova variável ZY. A variável R1, que contém um número binário para a parte inteira, passa a ser uma variável chamada de LD em string. Depois a gente fez a soma de LD mais EY para que ocorresse a concatenação da parte inteira em binário e a parte fracionária, e armazenamos na variável fn. Por último, a variável fn é mostrada na tela, concluindo esse exercício. Agora eu vou fazer essa execução no programa no Python. Quando a gente executa o programa, ele dá esses seguintes dados para a gente. A gente digitou o RA da primeira pessoa, ele printa o valor que será convertido, a parte inteira, a parte decimal e o número em binário. É assim que a gente concluiu esse exercício proposto pelo professor. O objetivo do segundo exercício é obter a precisão da máquina, no caso do computador, porque em muitas aplicações de códigos é necessário saber a precisão. Caso contrário, o programa dará resultados errados. O enunciado do exercício nos dá uma definição dessa precisão e os passos os passos de um algoritmo, né? Aqui, ele nos pede a modificação do algoritmo para utilizar a variável val, que é um dado de entrada do RA do usuário. Vamos para o programa, então. Essa parte é basicamente igual à primeira parte do código do exercício anterior. A gente fez a importação das bibliotecas, usamos o foreign range para fazer um laço de repetição, que também serão 4, atribuímos a variável RA, aqui também é o comando random seed para gerar um número aleatório do RA, e a variável val. Aqui nessa linha, ela recebe o valor aleatório gerado do RA, essa variável val. Depois a função f, aqui, seguida de aspas, escreve a frase em vermelho, junto com os valores de val, que precisa ser escrito entre chaves, para que o print reconheça que val é um número. Depois atribuímos os valores de a e s, para serem usados no comando while novamente.
Como a gente usou no exercício anterior o while, esse exercício também a gente vai fazer essa atribuição. E essas atribuições é que serão usadas para fazer o cálculo da precisão, porque uma vez que a divisão por 2 tem que ser feita diversas vezes, então o while vai fazer esse looping até S maior que val. Depois, a precisão foi multiplicada por 2, porque a divisão que foi feita no looping do while faz com que a máquina não reconheça o valor dessa divisão. Dessa forma, a precisão é o valor anterior à última divisão. Por isso, a multiplicação por 2. Vamos rodar o programa. Bom, aqui é a execução do programa no Python. Então, quando a gente executa esse programa no Python, ele nos printa esse seguinte comando, né? A gente digita o nosso RA, sai o valor aleatório, a precisão. E a gente repetiu isso 4 vezes, como no exercício anterior, usando o RAs. Nesse caso, a gente usou também números aleatórios para fazer essa execução desse programa. Bom, o projeto foi esse. E nós queremos agradecer ao professor Aníbal, colegas e o grupo. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, para que o conhecimento possa se expandir. E até o próximo vídeo!